Eu vou apresentar sobre um artigo que a gente recentemente enviou para publicação, ele ainda não está disponível, mas eu vou adiantar alguns pontos interessantes que eu gostaria de destacar do próprio artigo. Então, eh, vai ser um pouco resumido, vai talvez ser mais um trailer do que realmente vai estar sendo apresentado no artigo, mas acho que é interessante até para ser uma motivação para vocês lerem no futuro. Bem, aqui está um pequeno histórico meu. Basicamente eu fiz mestrado em economia na FGV, e agora faz uns 2 anos eu estou como aluno de doutorado no programa de pós-graduação da engenharia elétrica da USP, tá. Hoje eu estudo aprendizado por reforço, redes neurais e sistemas de negociação, compra e venda de ativos, né. Bem, primeiro, esse é um artigo de revisão, né, então a gente aqui abordou alguns artigos, né, na nossa revisão para fazer a nossa análise. Foram selecionados 29 artigos para análise. Desses artigos fazem parte 13 conferências, a gente tem 7 revistas compondo os artigos e no trabalho tem 74 artigos citados, tá. A gente explorou as principais repositórios de artigos, né, como o Scopus, I3E, Web of Science, etc. E como critério para seleção dos artigos, de análise, a gente usou os artigos mais recentes, de 2014 em diante. Então, desses 29 artigos que fizeram parte da análise, só vão ter artigos de 2014 em diante. Eh, com relação a ao assunto, né, que eles vão ao conteúdo deles, foi selecionado apenas aqueles que têm aprendizado por reforço, né, ou reinforcement learning. Aqui eu vou usar mais o termo reinforcement learning, até para por uma familiaridade maior de mais pessoas com o termo em inglês, e trading, tá? Trading também vou usar aqui o termo em inglês, tá? E esses 2 assuntos tinham que estar presentes no artigo, né, então, esse foi o critério, né, para seleção, basicamente. Mais pra frente eu vou explicar do que se trata o reinforcement learning e o trading, tá. Bem, essa relação de assuntos, ela tem crescido, né, então com o tempo a gente vê um aumento no número de artigos publicados que relacionam esses 2 assuntos, né, reinforcement learning e trade. Em 2020, como ele é o ano da própria pesquisa, ainda não tem todos os artigos publicados, provavelmente esse número deve aumentar, mas é porque os artigos publicados de 2020 têm o tempo de revisão, etc, então esse número vem a aumentar. As principais revistas são Expert Systems, Applied Software Computing, Decision Support Systems, tá. Então, a maior parte dos artigos estão contidos nessas revistas. Eles são razoavelmente bem distribuídos entre diferentes congressos e revistas, mas esses são os principais e onde a gente identificou o maior número de trabalhos. Bem, o problema em si é, dentro do aprendizado do reforço, esse é o framework é basicamente esse que vocês estão vendo na tela, né. Então aqui a gente tem um agente interagindo com o ambiente. Aqui, teve uma adaptação, né, para o problema de trading em si, em que eu tenho agentes autônomos, que vão realizar ações de compra, venda, e essas ações vão influenciar o ambiente. Eh, aquele ambiente vai retornar observações, né, do tipo o preço futuro, como que o preço se alterou e coisa do tipo, e vai retornar um reward, né, uma recompensa que vai ser muitas vezes algum tipo de indicador ou o valor da carteira como um todo, tá. Então, só que dentro dessa gama de problema, tem uma divisão importante que a gente faz, que é: eu posso tratar apenas um ativo por vez ou eu posso tratar mais de um ativo por vez, que seria o caso de otimização de portfólio. Eh, no caso de um ativo, as ações são sempre compra e venda ou assumir a posição long e short. Depois eu posso explicar com mais detalhes, mas eu vou aqui meio que assumir algumas coisas que já são conhecidas, tá. Depois no final a gente pode retomar.
Os estados em geral são os próprios retornos ou os preços e alguns índices técnicos ou fundamentalistas. No caso de otimização de portfólio, as ações são um pouco diferentes. Aqui a gente vai otimizar os pesos entre cada uma dos ativos, né? Então aqui a gente vai ter o que eles chamam de portfólio vector, né? Que é o vetor de todos os pesos daqueles ativos dentro do portfólio. E a gente tem os estados que normalmente são matrizes de covariância e os retornos, tá? De todos os ativos. Então aqui muda um pouco. O problema, eles têm uma certa similaridade, mas ambos têm características um pouco diferentes. Isso afeta a forma como a gente formula o problema dentro de aprendizado do reforço. Tá. No nosso artigo de revisão, a gente dividiu a análise em 6 grandes tópicos. Esses tópicos eles têm um sequenciamento meio que inspirado na forma como os autores abordam o problema. Tá? Então, essa daqui é uma divisão, né, que a gente usou para estruturar o trabalho, mas ao mesmo tempo ela segue esse workflow, né, digamos assim, de como é feito o trabalho. Né? Então, primeiro, a gente avaliou que tipos, a seleção dos dados, né, que tipo de ativos são usados, a origem, frequência, período. O tipo de processamento que é feito, né, se é feito alguma regularização, se é feito algum tipo de limpagem dos dados ou coisas do tipo. Como que é a composição dos estados, né, o estado que o agente vai observar e como esses estados são compostos, quais são os tamanhos desses estados e coisas do tipo. Qual o modelo que está sendo usado por o agente, né? E aqui tem várias técnicas de aprendizado por reforço, né, Reinforcement Learning, em que desde técnicas bastante famosas, como o A3C, o DQL, que é o Deep Q Learning, entre outros, e as formas de autorização de parâmetros. Finalmente, a gente tem o, as recompensas, né, que são dadas para os agentes, tá? E recompensas e ações que são feitas pelo agente. E a forma como os trabalhos avaliam os resultados deles e quais são os resultados dos trabalhos, tá? Aqui eu vou trazer apenas alguns poucos tópicos, tá? Então eu não vou abordar todos eles detalhadamente, até por uma questão de tempo, mas isso aqui está disponível no nosso trabalho, então acho que no final vai soar mais como um trailer do que propriamente todas as contribuições do trabalho. Tá? Bem, dá para ver que pela seleção dos artigos, que a maior parte dos artigos usam ações mesmo, né, como dados. Essas ações são usualmente americanas. E uma parte menor dos artigos, 38%, usam dados intraday, né? Ou seja, ou a frequência em horas, minutos, meia hora, mas as operações são feitas durante o dia, compras e vendas no próprio dia, né? Que aqui no Brasil também é conhecido como day trade, né? O que dá para perceber pela análise dos artigos é que não existe um padrão dos datasets, então isso é um problema, né, para você conseguir comparar os resultados dos artigos e até para você ter um benchmark bom para você desenvolver novos modelos. Isso também é um problema porque, eventualmente, alguns artigos exploram mercados que são mais eficientes, outros são menos eficientes, e aí a gente tem problemas associados à eficiência de mercado que não estão sendo bem tratados e que poderiam estar sendo melhor explorados pelos artigos. Né? Na parte de processamento, eh, tem uma grande divisão, né? Em geral, todos os artigos eles usam algum tipo de indicador técnico, tá? Esses indicadores técnicos têm uma grande divisão que é indicador de momento, de tendência e de volume. Aqui estão citados os principais de cada um, tá? A gente identificou muito mais do que isso, mas aqui eu trouxe um resuminho. E dá para ver que, embora em geral eles usem esse tipo de pré-processamento e ele seja muito comum, não é muito claro quais são os melhores, né? E se existe de fato um ganho associado a cada um deles. Eu destaco aqui algumas abordagens interessantes que foram usadas por poucos autores, mas que se mostraram bastante promissoras, como geração
de dados, né, através de redes gerativas, né, GANs, para fazer data augmentation, né, aumento de dados. Isso daí, em geral, tenta diminuir o sobreajuste sobre alguns datasets. Eh, Autoencoders, como uma forma de tirar o ruído das séries temporais. E eu queria destacar também a importância de fazer a normalização dos dados, né. Tá. Essas aqui são algumas observações que eu, enfim, gostaria de dar um highlight com relação ao pré-processo. Tem muito mais coisa, acho que vale a pena depois olhar o artigo. Tá. Bem, com relação aos tipos de técnica que a gente identificou, tem um problema, não digamos um problema, mas uma observação interessante que boa parte dos artigos eles exploram, eh, o aprendizado por reforço com numa abordagem que é dita Full Reinforcement Learning, ou seja, eles assumem que as ações afetam os estados, quando na verdade, na maior parte das vezes, as ações do agente no mercado não afetam os estados futuros, né, elas vão afetar apenas o quanto de retorno ele vai ter. Por causa disso, o tipo de problema, esse seria um pouco diferente, é o que dentro da literatura de aprendizado por reforço eles chamam de Contextual Bandit, tá. O Contextual Bandit, as ações não influenciam nos estados futuros, então o agente recebe a ação e o estado, e isso daí vai influenciar apenas no reward. Agora, no Full Reinforcement Learning, o estado é influenciado pelo histórico das ações, e esse estado mais a ação vai influenciar no meu reward futuro. Tem uma diferença conceitual aí, mas isso afeta bastante as técnicas que são usadas, e isso a gente percebe que pode afetar bastante o resultado, e boa parte todos os artigos, se não todos, tratam o problema como Full Reinforcement Learning. E pela nossa análise dos artigos explorados, né, dos 29 artigos, 41% deles modelaram como Contextual Bandit e trataram como se fosse Full Reinforcement Learning, tá. Então aí tem talvez um gap teórico ou coisa do tipo que poderia ser melhor explorado. Bem, a distribuição das técnicas está apresentada aqui, né, então a gente vê que a maior parte dos artigos usou ou a técnica Recurrent Reinforcement Learning, que é a mais tradicional, tá, e essa em conjunto com o Policy Gradient compõe a maior parte das técnicas, né. Então, o Recurrent Reinforcement Learning, a gente, na nossa análise, classificamos como Policy Gradient, mas aqui eu trouxe dividido, apenas para mostrar a importância dessa técnica dentre outras, né, mas elas fariam parte do mesmo grupo, compondo 50% do conjunto. A segunda maior composição é pelas técnicas de diferenças temporais, que são 34%, tá. Então é interessante ver que nesse ambiente aqui as técnicas de gradiente têm bastante importância, e têm bastante destaque. Lembrando que essa é uma técnica bastante tradicional, o Recurrent Reinforcement Learning, e que não é muito usual ver em outros tipos de artigo de outras áreas, tá. Bem, acho que até passando um pouco o tempo da minha apresentação, mas eu vou só finalizar aqui. A avaliação dos artigos ela é feita principalmente usando como benchmark o buy and hold, né, ou seja, eu comprar o ativo e deixar ele permanente na carteira. Essa 69% dos artigos usa esse tipo de técnica, né, para quando eles estão trabalhando apenas um ativo. E quando é portfolio optimization, né, a gente vê que a maior parte deles usa algum de portfólio em que ele deixa todos os portfólios fixos na carteira e só vê o resultado final, né, depois de passado todo o período. Alguns artigos utilizam o que eles chamam de rolling window, que está aqui à direita apresentada, né. O rolling window ele nada mais é do que eu ter uma janela que rola com o tempo, e aí eu faço treino, validação e teste em cada uma dessas rolagens, e assim eu consigo uma distribuição dos erros para fazer análise estatística dos erros. Então, eu fico menos sujeito a vieses estatísticos aqui ao fazer esse tipo de análise. Eh, Cerca de 30% dos artigos utilizam esse tipo de técnica. Ela é bastante indicada para você não ter algum viés estatístico, então a gente percebeu que já vários artigos utilizam.
Isso seria uma boa recomendação para avaliações futuras de para artigos que tentam estabelecer políticas ótimas de compra e venda, né. É isso, tá. Eu acho que apresentação bem resumidinha do artigo. O objetivo era mais dar um panorama geral do que foi feito na pesquisa, como foi dividido, e alguns pequenos resultados para dar uma instigada para leituras futuras, tá. Eh, Quem tiver dúvida, então, aí para o Leonardo pode fazer as perguntas aí. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, nesse momento a gente tem 15 pessoas acompanhando pelo YouTube. As perguntas que vocês fizerem pelo chat aí eu vou ler para o Leonardo. Então, tá aberto aí para perguntas quem quiser. Eu vou fazer uma pergunta. Esse é um trabalho em desenvolvimento, certo? Que vai se desdobrar na sua tese um pouco mais adiante, né? Só um esclarecimento geral, né? Mas a pergunta técnica que eu teria a fazer é, em termos de arquiteturas neurais, você consegue destacar quais têm sido as mais empregadas nesse contexto de aplicação? Bem, nesse contexto, acho que arquiteturas neurais, né, que tipos de redes neurais estão sendo usadas? Bem, primeiro, só dar uma explicada em como que elas estão sendo usadas, né. Em geral, as redes neurais, nesse contexto de aprendizado por reforço, são usadas para aproximar ou a política ou a função valor, né. E aí quando eu estou falando de política e função valor, eh, tem um termo que eles usam muito, é o que eles chamam de actor e critic, né. Um vai ser o ator, né, aquele que vai realizar as ações, e outro vai ser o critic, que vai ser aquele que vai, eh, avaliar as ações que estão sendo feitas, né, e dar os valores para cada ação. Bem, dito isso, as redes neurais vão tentar aproximar uma dessas 2 coisas, tá, o a política ou a função valor, e quando elas tentarem a a arquitetura, né, de rede neural que vai tentar fazer isso, varia de acordo com a escolha do autor, o tipo de problema, os dados que estão sendo dados de entrada. Então não tem como dizer se existe ou não uma arquitetura mais comum. O que é bastante observado é que como se trabalha com séries temporais em geral, eles usam, redes neurais recorrentes, né, LSTM, RNN ou coisa do tipo. Então, acho que talvez isso seria um dos destaques aí de arquiteturas de redes neurais. Mas, no geral, acho que é uma coisa que depende muito do problema, depende bastante dos dados de entrada, né, o que está compondo o estado que o meu agente está observando, e o quanta informação está presente naquele estado, né, que eventualmente aquele estado já pode conter as informações do passado, né, de ações ou estados passados e coisa do tipo. Então, enfim, basicamente a minha resposta é depende, mas em geral redes recorrentes. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para o Leonardo? Eu tenho, não sei se é uma pergunta, talvez uma sugestão, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho, aí, acho que dá para ver muitas contribuições aí, então bem interessante mesmo. Um comentário que eu faço é que tem algumas possibilidades de você fazer, por exemplo, aquelas análises de tendência, ruído e resíduo, né? A aplicação de STL, então você decompor a série temporal e eventualmente trabalhar na projeção com o modelo em uma delas, ou fazendo análises separadas e depois a combinação, né? Eu não sei se faz sentido isso no seu trabalho, mas em outros casos assim que eu vejo, o pessoal costuma ter resultados melhores do que simplesmente trabalhar com a série e construir um modelo em cima dela pura. Você chegou a ver isso? Você acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido. Eh,
Bem, abordagens em cima de séries temporais tem uma gama enorme, né? E essa revisão do artigo mostra essas diversas abordagens que os autores usam, tá? Então, bem, primeiro que essa revisão ela tenta fazer um panorama geral disso. Acho que especificamente dessa abordagem que você falou, existem algumas coisas similares. Se eu não me engano, acredito que sim. Um trabalho, talvez. Acho que ele utilizava esse tipo de abordagem. Mas é interessante, sim. Acho que todas têm o seu nível de quão promissoras podem ser. Agora, isso vai compor o Estado, né? Então, o meu estudo ele tem se baseado muito na forma como a gente aproxima a política ótima, né? E menos, talvez, na forma como eu estou tratando o Estado. Obviamente que se eu fizer um melhor tratamento do Estado dele, né? Eu tentar identificar mais informações para compor o Estado, melhor vai ser o meu resultado final do modelo. Então, acho que qualquer abordagem, né? Qualquer informação a mais que eu conseguir adicionar no Estado é vantajosa. Mas no momento eu estava no meu trabalho mesmo, né, não nessa revisão, eu estava explorando formas de aproximar a política, aproximar a função-valor mais eficientes, tá? Mas enfim, mas obrigado pela sugestão, é interessante, é uma coisa para se olhar mesmo. Entendi, obrigado.